Livro de Apocalipse, irmãos e irmãs. A igreja em Sardes, capítulo 3. Temos caminhado com essa série de mensagens, Apocalipse de Alfa a Ômega. Começamos lá no primeiro versículo. Vamos caminhando aí. Vamos tirando mensagens à vida da igreja, mensagens preciosas para nós, reveladas por Deus a João na ilha de Patmos. Eu quero hoje conversar sobre essa carta. Domingo que vem nós vamos nos voltar a ela ainda para mais algumas reflexões junto à vida desta igreja, que é uma das igrejas da Ásia Menor. Deixa eu só ajudá-los a se localizarem aqui com respeito às questões da carta revelada por Deus. O apóstolo João é o último dos apóstolos vivos. Está exilado numa ilha de Patmos. A ilha de Patmos é aqui. As igrejas que recebem em primeira mão essas cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, são essas aqui. Esmirna está aqui. Nossa igreja de hoje. Tá bom? A igreja em Esmirna escreve, assim que começa as cartas enviadas pelo Senhor ao seu povo. Capítulo 3, verso de 1 a 6, o texto está aqui. Me ajuda aí, por favor, só para, na hora de pular a tela da leitura do texto, tá, Camila? Obrigado. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto não vigiareis, virei como ladrão. Não vigiares, virei como ladrão. Se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas escritas por Deus, falando de Cristo, por intermédio de seu servo João, enviado às igrejas e a nós. Essa é uma foto de Sardes, 100 anos depois de Cristo, agora em 2020, tá bom? Só para vocês identificarem um pouco aí. A glória da cidade e da igreja passou. A igreja em Sardes escreve. Primeira revelação é: a glória da igreja e da cidade já passou. Sardes foi uma cidade gloriosa no tempo antigo, no 6º século. Uma cidade bela, uma cidade bem edificada, uma cidade fortalecida pelo rei Crécio. Uma cidade militar, uma cidade no alto da colina, bem protegida com muralhas, uma cidade onde os moradores se orgulhavam de não terem sido conquistadas e de fato não foram no combate direto por nenhum exército, mas uma cidade que foi vencida pela estratégia militar de Ciro, aquele mesmo que foi amigo também de Daniel, no ano 529 a.C. Ciro sitiou a cidade de Sardes
colocou ali em volta os seus exércitos. Por 14 dias ele começou a pensar uma ação estratégica para invadir a cidade. O exército e a cidade, na sua pungência, na sua autoconfiança, na sua soberba, na sua altiva, jamais pensariam de ser saqueados, conquistados pelo exército medo-persa de Ciro. De repente, um dos soldados de Ciro encontrou nas muralhas que rodeavam a cidade uma fenda. E veio e comunicou ao imperador. E ele preparou os seus exércitos. E o soldado, então, numa determinada noite, enquanto o povo de Esmirna, os cidadãos de Esmirna, dormiam tranquilamente em razão da sua autoconfiança, até os soldados dormiam, apesar do cerco já de 14 dias, que o Império Medo-Persa fazia à cidade. Esse soldado, ele entra pela fenda do muro, ele vai, caminha por dentro das ruas da cidade, ele chega no portão da cidade, ergue uma das portas junto ao grande muro de defesa, e o exército de Ciro estava pronto, preparado para invadir, para saquear, para entrar, para conquistar a cidade de Sardes. E eles são tomados como que por ladrões, né? Por aquele ladrão que vem quando eles nem esperavam que chegasse. Não avisou o horário, não avisou que noite seria, mas chegou, abriu as portas e o exército pegou o povo de surpresa, pegou os soldados de Esmirna de surpresa. A cidade foi saqueada, foi tomada pelo Império Medo-Persa, nesse ano de 529 a.C., pelo rei persa Ciro. A cidade, então, ela vai cair. E é por isso que nesse texto que nós lemos, um dos versículos a essa carta, ou a carta a essa igreja, a igreja vai entender muito bem uma expressão que João usa, na verdade, que Deus faz uso por intermédio de João: ser vigilante. Pelo contrário, virei como ladrão, de forma inesperada. Fique atento. Não fique na sua autoconfiança. Não confie na fortaleza das suas muralhas, na habilidade das suas colunas, na soberba do seu pensamento de que jamais será invadida. A igreja de Esmirna conhece bem essa história. A cidade que foi surpreendida por um soldado que deu portas abertas a um exército de Ciro. Depois essa cidade vai continuar, ela vai ser reedificada, mas ela vai ser de novo conquistada. No mundo antigo, 818 anos antes de Cristo, nós vamos ver aqui que ela vai ser invadida novamente, pelo rei Antíoco Epifânio. Vai ser pega de surpresa de novo, como um assalto. E a cidade vai ser saqueada de novo. E depois quem vai reedificá-la é Alexandre Magno. Alexandre Magno vai vir para reedificar a cidade, vai reerguer as colunas, vai reedificar os comércios, vai levantar de novo o exército. E nesse momento vai tornar de novo essa cidade gloriosa. Mas ele vai colocar agora aqui, junto a essa cidade, um templo especial de culto a uma deusa chamada Cibele. A deusa Cibele é aquela que recebe a possibilidade, irmãos, e recebe a fama de que é aquela que ressuscita mortos. E a cidade então fica tranquila, porque ela acredita que é uma cidade sempre viva, porque mesmo que alguém morra, a Cibele, rainha, padroeira da cidade, deusa do coração daqueles que vivem em Sardes, pode ressurgir os mortos. E é por isso que a carta faz essa menção no verso 1 que nós lemos no finalzinho do versículo. Tens fama de que vives,
mas estás morta. Quem pode de fato ressurgir mortos ou ressuscitar mortos é só Cristo, só Deus no seu poder, para o qual não há impossível. Trouxe dentre os mortos a Jesus. Jesus trouxe a Lázaro e ao filho da viúva de Naim. E a palavra de Deus tem muitos exemplos do manifestar do poder de Deus que traz os mortos à vida. E há uma promessa de Deus para nós de que o Senhor é aquele que vai também nos dar vida, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus vem com o amor de Cristo revelado na cruz, produzir vida para aquele que estava morto, porque o salário do pecado é a morte, e como pecadores estávamos então mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus na sua graça concede vida, vida eterna, vida abundante, vida para aquele que crê. Crê no sangue de Cristo vertido no Calvário, na entrega, no amor que Cristo fez em favor de nós. A igreja ela tem uma história que se confunde com a história da cidade. E a cidade é aquela que hoje vive de glórias do passado, porque na verdade se encontra em ruínas. As invasões, a autoconfiança, o desejo de se sustentar no seu próprio braço, a confiança em deuses que nada poderiam fazer por eles e nada fazem, porque são deuses que têm olhos e não vê, têm boca e não falam, têm mãos que não se estendem, têm ouvidos que não ouvem. São criados por fruto da imaginação humana. No ano 17 da era cristã, Sardes vai ser sacudida por um terremoto. E vai voltar às ruínas, vai voltar de novo à destruição. Depois, no tempo do imperador Tibério César, ela vai ser parcialmente reedificada, reconstruída. Só que agora ela não tem mais essa pungência de cidade cultural, de cidade militar. É uma cidade criada pelos romanos, para que os romanos pudessem habitar nela e tomarem a atitude que quisessem tomar com toda a liberdade. É uma cidade que vai se tornar uma cidade devassa, contaminada por toda sorte de pecado, por toda sorte de imundícia, por toda sorte de sujeira, por toda sorte de erro, de contaminação que o ser humano pode se envolver. Vai ser uma cidade onde os valores vão ser frouxos, os princípios vão ser vazios. Não vai ser a cidade mais que vai levar a fama de uma grande cidade, mas vai ser a cidade que vai levar o nome, a fama de uma cidade meretriz, uma cidade pecadora. E é nessa cidade que Deus levanta uma igreja, um povo seu, que deveria ser um povo santo e exclusivo de boas obras, mas que vai seguir o caminho, as pisadas, as pegadas, é claro, da cidade também, infelizmente. Então, uma cidade linda, do tempo antigo, uma cidade que vai sendo transformada em ruínas por causa da sua arrogância, e a história da igreja é a história que se identifica com a história da cidade também. A igreja é trazida por Deus ao mundo para ser sal da terra, luz do mundo. Nós sabemos bem o que significa isso. A luz porque afugenta as trevas. É o sujeito que luta contra o pecado, que joga luz na escuridão, que esconde os erros cometidos, as falhas, o pecado, a iniquidade que o ser humano pratica. O sal porque é aquela igreja que traz o evangelho, que traz a boa nova, que pode dar um pouco mais de sabor à vida humana diante dos desafios, diante das limitações, diante das impossibilidades que o ser humano pode viver, diante das lutas que ele enfrenta, diante dos problemas que ele vive. O viver junto ao evangelho é o viver que pode promover a alegria, que pode tornar o ser humano bem-aventurado. Viver com Deus, viver debaixo da graça de Deus. Viver na orientação da palavra de Deus, que com bons conselhos coloca o nosso pé no bom caminho e nos ajuda a corrigir as nossas
falhas e nos ampara e nos sustenta em razão das nossas fraquezas. A igreja de Sardes, como toda a igreja de Cristo, como todo crente, ela é chamada para ser também sal da terra e luz do mundo. Mas ao invés de influenciar, ela é influenciada. Ela começa a trazer para dentro do seu convívio a contaminação que existia na cidade. O procedimento pecaminoso que havia no cidadão da rua começava a entrar para dentro da cidade, ou da igreja e do culto, da adoração, do viver do ser humano. Essa igreja, irmãos, ela é influenciada e não influencia. Ela não faz a diferença, ela não vive diferente, mas ela tem nome mesmo daquela igreja que vive, mas está morta. O que, de fato, João quer dizer com essas palavras? João quer dizer que ela era uma igreja como a nossa, que tinha horário de culto, que tinha atividades bem programadas, que poderia ter um bom grupo de louvor, ou um coral, ou uma UMP, uma sociedade de jovens, ou uma SAF, uma sociedade de mulheres, engajada no trabalho, dedicada nas ações, nos projetos, nas agendas. Uma igreja que fazia eventos para anunciar a graça de Deus que em Cristo se realizava. O povo daquela igreja, o povo daquela cidade ia à igreja, frequentava os cultos, ia na escola dominical, lia a Bíblia lá, estudava a palavra de Deus também. Mas o que se encontrava nessa cidade era uma vida religiosa marcada por rituais, por simples religiosidade, mas não por vida cristã autêntica. Eram eventos que eram realizados, mas não era culto prestado com sinceridade de vida a Deus. Faz lembrar, irmãos, quando nos dias de Isaías, ele chega a escrever: Senhor, o teu povo é povo que está sempre perto de você, está sempre no templo, está sempre adorando, está sempre participando das festas, está sempre cumprindo os rituais, está sempre sacrificando para agradecer, para glorificar a Deus, mas é um povo com um coração distante, distante da obediência, distante da vontade de Deus. A presença, a proximidade de Deus é apenas a presença no templo, é apenas a agenda de atividade. E é interessante que essa igreja é a igreja que também é reconhecida nas suas ações. Ela parece viva. Então, quem olha lá de fora, quem acompanha os eventos da igreja na cidade, fala: poxa, aí tem um grupo forte de fé. Aí tem muita gente se reunindo. Essa igreja parece ser uma igreja muito boa. É a aparência que a igreja manifestava para o mundo, para a sociedade, para a cidade. Mas quando os olhos de Deus fitavam o interior de cada vida, os olhos de Deus, que como chama de fogo consegue sondar a nossa alma, o profundo da nossa vida, do nosso ser, e acompanhar o nosso procedimento e as nossas intenções dentro e fora do templo, especialmente fora do templo, nas ações realizadas por aí, nos nossos compromissos pessoais, sociais, profissionais. Essa igreja era uma igreja que não salgava e que não enviava luz. Não levava sabor de evangelho para ninguém, não dissipava, não espantava escuridão, treva nenhuma. Pelo contrário, as suas obras se confundiam com as obras das trevas. E o seu sal é o sal que não salga, que não evita o apodrecimento, que não dá sabor nenhum. E que Jesus diz que, se não serve para salgar, precisa ser jogado fora e pisado pelos homens. Porque não cumpre a sua missão, não cumpre o seu papel. É assim que Deus vê essa igreja, que precisava passar por um processo de revitalização na sua fé, na sua obediência ao Senhor, no seu andar com Deus. Porque Deus quer de nós muito mais do que eventos, muito mais do que presença. Deus quer de nós muito mais do que uma agenda que envolva ações religiosas ou evangélicas. Deus quer coração sincero, coração compungido e contrito. É a esses aí que o Senhor não despreza.
Então ele olhava a igreja e dizia: você tem nome de que é viva, você existe, você abre as portas, você faz eventos, mas de verdade, no procedimento da vossa vida, vocês estão mortos. 3 grupos de pessoas que davam entendimento desse para João, para Deus, para Cristo. As mortas, não convertidas. O texto nos revela que havia pessoas que vinham à igreja, que estavam no meio evangélico, mas que não tinham convicção da sua fé em Jesus, de que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida, de que se Cristo viesse hoje, voltasse hoje, eles herdariam verdadeiramente pela sua fé, pela sua confiança em Deus, a eternidade que Deus promete àqueles que o amam. Não tinham convicção de que ao entregarem a sua vida para Cristo, seus pecados estavam de fato pagos, limpos, purificados pelo sangue do Cordeiro que na cruz verteu sangue puro em razão dos nossos pecados. Não tinha convicção de fé de que pertenciam a um povo de Deus, a um povo convidado, conclamado, sustentado por Deus a viver em santidade. Um povo que precisava sustentar na vida a fé e o evangelho que de Deus recebemos. O evangelho que pode alcançar perdido com salvação. Não tinha essa convicção na alma, não tinha essa certeza. Eram frequentadores da igreja, não eram crentes. Eram simpáticos ao evangelho, mas não tinham convicção que o evangelho pode dar. E é por isso que, nesse texto, nessa igreja, eles são chamados de mortos. Não há meias palavras. É uma palavra clara, é uma palavra aberta, que o texto nos apresenta. Essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Verso 1. O grupo dos mortos, dos não crentes, dos não convertidos, dos simpáticos à fé e à igreja, mas sem convicção. Os sonolentos, verso 2. Olha aí. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Há alguém, um grupo de irmãos na igreja, que exercem fé em Jesus, que têm confiança no Senhor, que querem servir o Senhor, mas estão no CTI espiritual, estão quase morrendo, estão quase desistindo, estão quase jogando a toalha, estão quase partindo para a vida que a sociedade na cidade vive. Estão quase se rendendo a tudo aquilo que encontram por fora dos portões da igreja, por todas as propostas, por todas as ofertas, por todos os princípios, os valores ruins, baixos, podres, infames, que a cidade vivia. Queria participar das mesmas mesas, queria negociar com as mesmas jogadas, com as mesmas mentiras, queria se envolver com a mesma prostituição. Queria andar pelas ruas e se assentar e se envolver com todo tipo de pecado, de desobediência a Deus. Gente que estava na igreja, gente que estava conhecendo o evangelho, mas estava a ponto de morrer. Precisavam ser despertados, estavam sonolentas. Um terceiro grupo, um grupo muito pequeno, diz o texto, de pessoas fiéis. Pessoas fiéis. Um pequeno grupo, diz o texto. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras brancas. Se mantém fiel ao Senhor. Os 7.000 joelhos que não haviam sido dobrados também a Baal, lá nos dias do profeta Elias. Poucos fiéis, poucos zelosos, poucos que buscavam fazer a diferença, poucos que viviam de forma diferente, poucos que exerciam a fé de verdade. A história da igreja se confunde com a história da cidade. Uma cidade que de repente ela é afamada, ela é grandiosa, mas vai se tornando ruína, vai desaparecendo, porque quem sabe na sua autoconfiança, na sua agitação de muitas agendas, está faltando o principal, a vida cristã, a seriedade no serviço, na causa do Evangelho, no amor ao Senhor, no amor à sua palavra, no amor ao seu reino. Poucos fiéis,
E é interessante, irmãos, que às vezes nós ficamos pensando, esse texto é um texto para uma igreja lá atrás, lá no passado, num tempo muito remoto, num tempo muito distante. Irmãos, esse texto é um texto para a igreja de hoje. Nós temos hoje nos templos da igreja aqueles que são simpáticos do Evangelho, nunca se decidiram pela causa do Evangelho e da fé. Nós temos na igreja de hoje aqueles que estão na igreja, que são nossos irmãos, nossas irmãs, estão sonolentos, precisam ser despertados para se engajarem na obra do Senhor, com mais afinco, com mais desejo, com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação, com mais sacrifício, como Deus fez por nós em Cristo. Nós temos aqueles que são fiéis, estão se mantendo, levando o trabalho, sustentando na vida a fé cristã e engajados para fazer da igreja uma igreja gloriosa. O sal que salga, que dá sabor, a luz que de fato ilumina, brilha e dissipa a escuridão e a treva. Que luta contra o pecado, que quer fazer diferente, que quer ser diferente, que quer ter uma vida que possa prestar serviço ao reino de Deus verdadeiramente. A igreja de Esmirna está sendo alertada contra isso, porque ela poderia ser surpreendida com a vinda de Cristo, como ela foi surpreendida com a invasão de Ciro em 529 a.C. Os crentes mortos não têm conversão, têm simpatia pelo Evangelho, pelo reino, pela igreja, mas não têm conversão. Formalidades, agendas, mas sem espiritualidade. Tem uma agenda para vir à igreja, tem uma agenda para participar da escola dominical, tem uma agenda para se envolver em alguma atividade religiosa, mas a espiritualidade mesmo, a santidade, a integridade, está longe. Tem fama pelas suas ações, são aplaudidos, são reconhecidos, um belo coral, um belo grupo de louvor, um belo culto, uma bela transmissão pela internet. Mas diante de Deus mesmo, irmãos, as pessoas estão mortas. Saem daqui vazias, saem daqui tristes, saem daqui temerosas, saem daqui sem nenhuma confiança em Deus, saem daqui tocando a sua vida do seu jeito, da sua forma, porque acreditam que sabem fazer melhor do que Deus. E não se importam com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus fala, com a mensagem que Ele traz, com a direção que Ele dá, com um compromisso de vida, com um compromisso de princípios, de valores, que a palavra de Deus nos orienta. Acha que viver a vida melhor é viver a vida do seu jeito. E aproveitar a vida bastante, irmãos, é viver a vida do jeito que Deus quer. É assim que nos tornamos bem-aventurados, sinônimo de felizes. Mas achamos às vezes que a felicidade está em eu fazer do meu jeito, é eu fazer quando eu quero, é eu fazer da maneira que eu quero, é fazer do jeito que eu acho que eu lucro mais, que eu lucro melhor, que eu ganho mais rápido, que eu alcanço aquele título, aquela promoção de forma mais rápida. Mesmo que eu tenha que pisar em alguém, ou mesmo que eu tenha que tomar de direito aquilo que não é meu direito. E vai se assemelhando ao mundo que está aí fora. E vai pensando como o mundo pensa e não como Deus pensa. E vai olhando para as coisas e para a vida como o mundo vê e não como Deus vê. Então, mortas na sua espiritualidade. E é interessante isso aqui que eu percebi nessa carta, e você também precisa perceber. Das igrejas que recebem as cartas, as 7, só essa igreja não está sofrendo nenhuma perseguição. O Império Romano está no pé de todo mundo. Por todas as cidades tem cristão sendo pregado no madeiro, crucificado. Tem gente sendo presa, tem gente sendo açoitada. As cartas à igreja é cartas para levar consolo, para levar esperança, para levar ânimo, para dizer não desisto apesar de. Nessa igreja você pode ver, você pode pesquisar, nós não vemos aí perseguição por parte do império, não tem gente morrendo, não tem gente sendo preso, não tem gente sendo açoitado. E tem gente vivendo como o mundo vive. Nessa igreja não há falsas doutrinas, nas outras igrejas a gente encontra, olha, vocês têm por aí, aqueles que têm a doutrina de Balaão, estão divulgando isso por aí, cuidado, são falsos profetas, são falsas doutrinas, vamos nos livrar desses engodos, desses enganos, não se deixem confundir, não tenham as suas mentes confundidas, alerta, vamos olhar para a palavra de Deus, nós não vemos isso aqui, em Sardes não, me faz pensar com muita tristeza, e com muito temor no coração. Não há perseguição, não há falsas doutrinas,
Porque o diabo não se importa com essa igreja, ele está contente com essa igreja, ele está tranquilo com isso. Esse estilo de vida aí é o estilo de vida que agrada ao diabo. Porque não é um estilo de vida que avança com o Evangelho, que glorifica o nome de Deus, que estende, que alarga as tendas do Evangelho, do Reino de Deus. Não é a igreja que contribui, não é a igreja que coopera, é a igreja que vive de fama, de uma fama que é apenas uma casca, por dentro é oco, é vazio, é aparente. Quando eu contemplo esses mortos, eu lembro dos fariseus que Cristo criticou no seu ministério, por fora brancos, transparentes. Jesus chama de sepulcros caiados, bonitos, limpos, parecem puros, são aplaudidos. Vão ao templo, oram na praça pública, dão esmola para o necessitado na rua. Jesus olha e vai dizer, raça de víboras. Estão fazendo para ser aplaudidos, estão fazendo para ser vistos, estão fazendo para cumprir a agenda, estão fazendo para serem identificados como bons judeus, bons religiosos. Mas quando contemplam a ação de Deus e do reino de Deus junto à terra, são capazes de reunir pessoas para dizer, crucifica. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Se referindo ao próprio Filho de Deus que habitou entre nós, que veio salvar o perdido dos seus pecados. Então é algo para a gente pensar, irmãos. Porque essa igreja é a igreja que está diante de mim. Nós temos que olhar no espelho. Nós temos que contemplar a nossa face lá, ver os riscos que a gente corre, os problemas que a gente vive, os desafios que a gente tem. Crente que precisa ser despertado, segundo grupo. Por quê? Porque contaminam suas vestes com o mundanismo, estão quase mortos, estão enfermos. O pecado é comparado também à lepra, vocês se lembram disso na Bíblia. A lepra não chega já matando, ela surge um dia, contaminando um pouquinho o seu corpo, e ela vai caminhar no seu organismo por algum tempo, e ela vai te ferindo e vai te maltratando, e vai te corroendo os ossos e a carne, e vai te matando aos poucos. E a Bíblia diz que o pecado é comparado à lepra, ele chega de mansinho, ele chega devagar, ele chega com uma boa aparência, ele chega até com a ideia de que é uma boa coisa, uma boa ação, um negócio que abençoa, um negócio que ajuda, um negócio prazeroso, uma coisa que dá satisfação para a gente fazer. O pecado é assim. O diabo ele não pinta para você com chifres e rabo, ele pinta com você com um rosto, uma aparência bonita e bela e agradável. O fruto do Éden, que foi comido por Adão na quebra da aliança e Eva, diz o texto o quê? Aparente, de boa aparência aos olhos. Parecia muito agradável no seu sabor. E aí vem a serpente para dizer, não é só muito agradável no sabor, não. Ela de fato vai trazer benefícios grandiosos. Se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai conhecer como Deus conhece. E aquele fruto bonito, que parecia muito saboroso, que já dá vontade de comer com os olhos, só de olhar, foi tomado, foi comido, a queda entrou, o pecado entrou, a ruína e os danos do pecado vieram fazer parte como um inimigo intruso na história da humanidade. Então o pecado ele surge assim, como uma coisa boa, mas ele vem para corroer a sua vida. Em algum momento você vai estar preso no laço do passarinheiro, você não vai conseguir sair mais. Ninguém entra num vício hoje achando que está entrando num negócio ruim, num negócio que vai fazer dele mal e fazer mal a sua vida, a sua história. Todo mundo começa achando que está num bom caminho. Crentes que se tornam amigos do mundo. O que a Bíblia fala para mim com respeito ao mundo? Que eu tenho que ser inimigo do mundo. Não quer dizer que eu não posso ter amigos aí fora, mas está falando do sistema mundano, pecaminoso, da ação que expressa desobediência a Deus, que expressa negligência ao querer de Deus. Ele está falando isso. Olha, irmãos, vamos nos despertar. Tem muita gente aí se assentando em mesa que não deveria se assentar. Tem muita gente usando um palavreado que não deveria ter. Tem muita gente se envolvendo com projetos que contrariam a vontade de Deus. Tem muita gente apoiando projeto de gente que vai contra os princípios que a palavra de Deus nos dá. Atenção aí, às vezes você está querendo agradar o seu amigo, o seu grupo, o seu colega, o seu vizinho, e você está esquecendo de agradar a Deus. Cuidado,
é o alerta que está sendo dado a Esmirna. Vocês estão no CTI espiritual. Fique atento. Muito cuidado com isso. Desperte enquanto há possibilidade. Esse caminho está te levando para longe de Deus, você não está percebendo. Esse caminho está esfriando o seu coração na confiança, no amor ao Senhor. E você está achando que é só um caminho comum. Um negócio rotineiro, que todo mundo vive, que todo mundo passa um dia. Desperta tu que dormes. É momento de despertar, porque você está perto de morrer. O texto é: ser vigilante, consolida as coisas que está para morrer, porque é o caminho de morte. Não é o caminho da restauração, não é o caminho da vida. Não é o caminho da alegria. Não é o caminho do gozo para o Senhor, do satisfazer o Senhor, do servir bem o Senhor. Desperta. Porque percebia que havia crentes levando a vida sem integridade. A igreja era chamada para ser santa. A igreja é chamada para ser íntegra. Lutar contra a injustiça e promover a paz. Realizar atitudes que sejam de exemplo para o outro. Procedimento que lance luz nas trevas, que combata o pecado, que sustenta uma bandeira do Evangelho de verdade. A vida de hipocrisia está presente na igreja. O que é hipocrisia? É você representar aquilo que você não é. Por isso que hipócrita é muito comparado à arte de teatro. Por isso que Jesus chamava também os fariseus de hipócritas. Apresentavam uma espiritualidade que não tinham. Uma fidelidade a Deus que não existia. Uma contribuição com o propósito de Deus, quando eles contribuíam só mesmo com a sua vontade, com o seu querer, com o seu interesse de aparecer, de serem bem vistos, de serem aplaudidos. É o que motivava o coração do fariseu. Então a hipocrisia estava presente. Vestia uma roupagem que não era sua. E se passavam por gente que, apesar de falar, não sustenta na vida aquilo que fala. A fé em Cristo e os princípios do Evangelho que nós, com a fé em Cristo, acolhemos. Então, aqueles que se mantêm fiéis, muito poucos, mas que vivem a nova vida em Cristo de verdade, esses lutam contra o pecado. Esses fazem a diferença. Esses têm prazer nas coisas de Deus. E agora eu apaguei tudo aí, por favor, acho que eu fui aí. Esse, de fato, tem prazer nas coisas de Deus. Então, havia alguns poucos, irmãos, que Deus olhava e dizia: olha, tem esperança para essa igreja, tem esperança para essa cidade, porque há uns poucos que são zelosos, que são firmes, que são cristãos, que vivem o cristianismo de verdade. Alguns mortos, muitos, e outros que estão para morrer, mas que podem ser despertados através da vida, da confiança, da fé, dos poucos crentes fiéis que ali sustentam o reino de Deus nas suas vidas, que amam o Senhor verdadeiramente, que buscam santidade, que buscam integridade, que vivem para a glória e honra de Deus. Refletindo, irmãos, na palavra do Senhor ao nosso coração. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, que eu gostaria de ter uma palavra bem mais leve. Eu gostaria de receber também essa palavra mais leve, mas não é o que esse texto diz para mim. Não é o que esse texto diz para a igreja. A igreja de Esmirna é a igreja que traz um texto duro de se ouvir. Quem sabe como aquele discurso que Cristo fez e que alguns começaram a balançar a cabeça em meio da multidão, falou assim: é duro esse discurso, não dá para mim não. E começou a ir embora. Deixar o meio da multidão, seguir de volta para casa. E Jesus chegou aos discípulos e disse: se quiserem ir também, se os apóstolos aí querem ir, esse é o momento. Estou vendo que o povo está saindo, se você também quer sair, pode sair. Mas Jesus não deixou de dizer o que tinha que ser dito. A palavra de Deus, irmãos, às vezes nos exorta para a gente entender, para a gente perceber o que Deus quer que a gente faça e às vezes a gente não tem feito ainda. Então, como é duro para você, está sendo duro para mim. Eu tenho que confessar que eu preciso rever também algumas coisas.
E essa palavra não acaba hoje, domingo que vem nós temos mais um pouco, na igreja de Sardes. Mas nós temos que refletir na palavra de Deus para tomar algumas atitudes, para despertar o nosso coração, para entrar num caminho ainda mais abençoador se você já tem sido abençoado. E para entrar num caminho melhor se você tem andado num caminho ruim. E para tentar uma possibilidade de melhoras, de saída, se você tem visto os riscos e os problemas e os perigos para a sua vida, para a sua casa, para a sua nação. O risco de ser sal sem sabor. A Bíblia fala o quê? Se não serve para salgar, é lançado fora, vai ser pisado pelos homens. Se é luz, mas está debaixo do alqueire, não ilumina, não cumpre o seu propósito. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 16. Nós vamos ver o que esse texto traz para mim quando eu penso na possibilidade de que eu, pode ser que pense que esteja vivo, mas estou morto. Que Deus tenha me confiado a missão de ser sal, mas eu já não estou salgando mais. E Deus me pediu para que eu iluminasse os corações, os caminhos dos homens, mas eu ando tanto na escuridão quanto eles. E não posso fazer com que as trevas sejam afugentadas em razão das minhas obras. Mateus capítulo 5, verso 16, é o Sermão do Monte, é Jesus iniciando a sua palavra de orientação aos homens, é Jesus trazendo ao homem a compreensão do querer de Deus, e no capítulo 5, versículo 16, a palavra de Cristo vai ser a seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celeste. Esse é o nosso propósito, é o propósito de Cristo conosco. Desperta tu que dormes, antes que a morte surja de vez para você ou para mim, antes que a espiritualidade acabe. Efésios capítulo 5, vá com a sua Bíblia para lá, dá uma folheada aí, vai lá para o Novo Testamento, vamos seguindo. Nós já estávamos no Novo Testamento, né? Vamos seguindo um pouco mais à frente. Efésios capítulo 5, verso 14 a 17. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por esta causa não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. É o alerta da palavra de Deus para nós. Se o seu Senhor lhe disse, e o seu Senhor lhe disse, servo, bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, Mateus capítulo 25, 21. Isso é dito aos servos bons, aos poucos servos e servas, boas e fiéis. Há uma recompensa de Deus para a nossa fidelidade. Há uma recompensa, um cuidado, um carinho especial de Deus para a nossa obediência, para o nosso empenho, para a nossa dedicação em favor do Evangelho, pelo nosso desejo de ser diferente, de fazer a diferença com o Evangelho, junto ao Evangelho, na cidade onde Deus nos coloca, junto aos amigos que Deus nos ajudou a fazer, dentro de um procedimento de exemplo para aqueles que vão chegando na fé. Servo bom, serva fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que haja graça de Deus para nós, irmãos, misericórdia de Deus. Que haja o agir precioso de Deus para nos ajudar, para nos levantar, para nos manter vivos, fortes, iluminando, salgando, dando sabor, evitando o apodrecimento, combatendo as trevas, enfrentando o mundanismo com a verdade do Evangelho, e não deixando que essas coisas do mundo entrem para dentro da nossa vida.